Deus ilumine, Deus abençoe muito a sua vida. A partir de agora você está acompanhando o programa Prosperidade com Deus. E isso faz toda a diferença. Prosperar com Deus e prosperar sem Deus. É claro que muitas pessoas acham que a falta de dinheiro é o que está impedindo ela de avançar. Mas na verdade nós temos visto pessoas que mesmo com dinheiro não estão avançando. Por que será? Será que não é a falta de Deus? Por isso que nós falamos que a prosperidade é com Deus. Você vai aprender no decorrer dessa programação como prosperar com Ele. O que fazer para mudar essa situação? Como ter uma aliança com Deus vivo para que a sua história, a sua vida venha mudar. A partir de agora, nos colocamos à sua inteira disposição. Assista a essa matéria que vai dar continuidade a este assunto e já voltamos. Você sabe o significado de uma aliança? Nada mais é do que pacto ou tratado entre indivíduos. Um objeto com uma importância e um simbolismo de um voto feito para durar até o fim. Ao ver uma pessoa usando aliança, você sabe que ela está comprometida com alguém e que um vínculo eterno e inquebrável foi firmado. Uma atitude que acontece desde os tempos da Bíblia. Na história é possível encontrar inúmeros exemplos de pessoas que firmaram uma aliança, porém nem todos fizeram bons tratados. Como no caso do rei de Judá, Acás, que fez uma aliança com a Assíria. Ele deixou de confiar em Deus e por esse motivo teve grandes prejuízos, pois quem era para ser o seu aliado saqueou Judá. Mas há também os que firmaram uma aliança com Deus e obtiveram grandes resultados que são lembrados até hoje. Uma das alianças mais conhecidas foi a que Deus fez com Abraão. Ele deixou de ser humilhado e passou a ser exaltado. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Senhor? E farei de você uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o seu nome. E você será uma bênção. Uma nação? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Você sabia? A primeira aliança firmada no mundo foi entre Deus e Noé. E estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. Existem algumas formas de se fazer uma aliança. Pode ser no trabalho, na família, na sociedade. Qualquer que seja essa aliança, elas visam o lado positivo para ambos. Estes são alguns dos benefícios. Proteção. Ao se aliar com alguém, a proteção é importante. Inclusive, alguns se aliam justamente buscando proteção, seja física ou financeira. Direção. É ela quem decidirá qual o rumo que a aliança, a sociedade, irá tomar. Por isso, é primordial estar aliado a alguém que sabe para onde vai. E por último, mas não menos importante, a prosperidade.
A prosperidade vai além de fartura financeira, pois sem a direção e a proteção, ela não tem serventia. E isso é real. Basta lembrar das pessoas que eram milionárias e perderam tudo da noite para o dia. Mas e você? Quais e com quem você tem feito uma aliança? E os resultados têm sido benéficos? Pois é, diante das dificuldades, dos problemas, o que fazer? Como agir? Daqui a pouco, no final desse programa, uma oração. Mas antes, eu quero falar com o pastor Igor, que está aqui conosco nos estúdios. Pastor Igor, essa pessoa que vem passando dificuldades, um problema atrás do outro, é uma luta, ela não consegue se levantar de um problema que já está vindo uma outra onda, uma outra dificuldade. Essa pessoa que precisa de ajuda, nós estamos aqui nos colocando para ajudá-la. Bom dia. Bom dia, pastor David. Bom dia a você que nos acompanha. Independente de qual seja o seu problema, é hora de você se apegar a Deus, é hora de você reagir por meio da fé. Não da religião, mas por meio da fé. Porque pela fé, tudo pode mudar na sua vida. Essa pessoa que está abatida, pastor David, aqui, ela vai saber o que fazer para vencer essa situação. Daqui a pouco eu volto com o pastor Igor, porque agora eu quero chamar o bispo Sérgio Mota. Ele que tem um recado a dar a você também, porque no final desse programa, como nós comentamos há pouco, é o momento da oração. Bispo Sérgio Mota, daqui a pouco é a oração, não é isso? Esse momento vai ser muito importante para você que está aí aguardando esse momento da prece, esse momento da oração. Nós vamos falar com Deus daqui a pouquinho em seu favor e eu tenho certeza que Deus, ele vai estender as suas mãos poderosas. Deus, a palavra dele diz que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdo está os seus ouvidos para que não possa ouvir. Deus com certeza vai responder a tua oração. Vamos falar daqui a pouquinho com Deus. É com o senhor, pastor. Obrigado, bispo. Daqui a pouco o senhor retorna. Agora a Carla, a nossa repórter, vai entrevistar e vai mostrar para você como Deus pode pegar uma situação e transformar, mesmo que pareça impossível. Quando se usa a fé, tudo muda. Carla, qual é a história que você tem hoje? Mesmo tendo uma empresa, a Luciana não conseguia honrar com seus compromissos financeiros, o que acabou acarretando outros problemas. E nós vamos conhecer um pouco mais da história dela agora. Olá, Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Conte-nos como que era a sua vida, a sua situação financeira antes. Antes, a minha vida financeira era bem complicada. Eu não conseguia pagar meus funcionários, né? Eu tinha que, toda vez que tinha folha de pagamento, eu tinha que tomar empréstimo em banco. Isso daí virava uma bola de neve. Fornecedores atrasados, dívidas, empréstimos, ações trabalhistas. E essas dívidas, esses problemas financeiros acabavam interferindo na minha pessoa, na minha saúde. Eu era muito nervosa. Eu vivia estressada, vivia preocupada, né, por conta dessa situação, porque eu não via uma saída. E isso, de certa forma, acabou atrapalhando também na minha família, no meu casamento, com meus filhos, porque eu não tinha paz, eu não conseguia nem dormir direito, porque eu falava, meu Deus, como é que eu vou resolver essa situação, como é que eu vou pagar essas dívidas, como é que eu vou pagar funcionário. E qual foi a pior situação que você enfrentou? Olha, a pior situação que eu enfrentei foi um dia, eu tinha muitas ações trabalhistas, eu vivia fugindo assim, né? Foi um dia que uma oficial foi na minha casa e eu lembro que eu morava no térreo assim, e ela ficou rodeando a casa, me chamando, né? E eu tive que ficar escondida dentro do banheiro ali, porque eu não tinha o que falar, né? Então aquilo ali pra mim foi muito impactante, porque eu falei, meu Deus, eu tô fugindo de uma coisa que eu não, sabe, assim, eu me sentia um bandido, vamos dizer assim, uma pessoa que tivesse realmente feito alguma coisa e ela ficou um tempo ali, ela ficou muito tempo rodeando, parece que ela sabia que eu tava ali, e eu tendo que trancada dentro, e eu não podia ir pra canto nenhum, porque ela ia me ver, né? Então, esse foi meu fundo de poço. Falei, meu Deus, eu tenho que estar fugindo da minha própria casa, me escondendo da minha própria casa. E era assim constantemente. Oficiais de justiça em casa, credores. Então, esse foi meu maior fundo de poço.
E como que você chegou, né? Como que você tomou conhecimento sobre as palestras da Prosperidade com Deus? Bom, eu fui convidada a participar das reuniões da Prosperidade com Deus. Então, conforme eu vinha das palestras, eu ia aprendendo, ia colocando em prática, né? Então, como eu cheguei no fundo do poço ali, eu fui gradativamente, eu fui aprendendo, eu fui vendo as mudanças, só que o principal era o quê? A minha perseverança, né? Eu não deixava de vir, eu estava vindo, tinha uma aliança, fiz aliança com Deus, um pacto, né? E eu vinha toda segunda-feira, cada reunião me alimentava mais, cada reunião eu aprendia mais. E conforme eu ia colocando em prática, eu ia obedecendo, porque o segredo é obedecer, né? O que vem do altar, né? A palavra de Deus. E conforme eu ia obedecendo, as coisas iam acontecendo. E quais foram os resultados que você alcançou após firmar essa aliança? Então, primeiramente eu consegui pagando aquelas dívidas todas que eu tinha, né? Então eu consegui limpar meu nome, o nome da empresa que estava bem sujo, pagar todos os cheques devolvidos, as ações trabalhistas que eu tinha mais de 50, uma gradativamente eu fui fazendo acordo, fui pagando. Então, aos poucos eu fui saindo daquela situação que eu me encontrava, né? E fui crescendo, fui retomando, na verdade, a empresa que para mim já tinha tido como perdido, né? Então foi dessa forma que eu consegui sair. Hoje a minha empresa está estável, né? A gente vive bem e crescendo, né? Buscando novos clientes, buscando novos horizontes, consegui, né, pagar todas as contas, todas as dívidas, troquei de casa, né? A gente comprou um apartamento que a gente sempre sonhou, carros, né? Eu, minha família, meu marido, meus filhos. Então, assim, hoje eu posso dizer que a gente tem uma vida confortável. Luciane, qual que é a sua maior conquista? O principal, a paz, né? Que antes eu não tinha, hoje eu tenho. Por quê? Pelo Espírito Santo, né? Por ter recebido o Espírito Santo, então na verdade, é Ele que faz tudo isso, né? Hoje Ele que guia a minha empresa, hoje Ele que guia meus caminhos, hoje Ele que me mostra o que fazer. Então, por isso essa paz. Por mais que eu enfrente, hoje eu continuo enfrentando problemas, né? Que cada vez são diferentes, mas eu tenho a certeza de que eu vou resolver. Não importa o que está acontecendo, né, o Espírito Santo me guiando, vai dar tudo certo. Voltamos com o Senhor nos estúdios. Obrigado a Luciana, obrigado à repórter Carla. Pastor Igor, nós mostramos aqui as histórias porque é a famosa frase, contra fatos não há argumentos. Mostramos que conseguimos ajudar. Casos terríveis, problemas que pareciam não ter jeito. E se nós conseguimos ajudar essas pessoas, é porque também podemos ajudar quem está nos acompanhando. É claro que você tem que chegar até aqui. Nós não vamos conseguir lhe ajudar somente com a nossa fé, somente você assistindo o programa de TV. É necessário que nessa segunda-feira você esteja aqui na nossa catedral. Nós estaremos orando por você, clamando pela sua vida, pela empresa, pelo seu trabalho, a vida de uma forma geral. E com certeza, Pastor David, assim como mudou a vida da Luciana, vai mudar também a condição dessa pessoa. Pastor Igor, fala os horários e o endereço que essa pessoa pode nos procurar nesta segunda-feira. Olha, nessa segunda você pode estar conosco em um desses horários. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas ou 19h30. Nós não temos um horário principal. O horário que você vier é o principal. Nós estamos localizados aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Todos serão bem-vindos. Independente da religião, você pode participar, a sua história vai mudar. Agora nós vamos a mais resultados que provam que para Deus não existe caso perdido. Acompanhe a essas histórias. Dona Janice, antes e depois da aliança aqui na catedral. Bom, antes da aliança, as coisas estavam tudo... não estavam acontecendo, sabe? Tinha tudo para acontecer, orçamento, vendas que não fechavam, enfim, as coisas não aconteciam, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar a palavra e comecei a aplicar na minha vida, inclusive coisas que o Senhor fala aqui, levanta a aliança, faz o propósito, pede para Deus, né? Conforme Ele está vendo nós aqui, conforme Ele estava me vendo dentro da igreja, que eu visse Ele lá nas minhas vendas, dentro da empresa, e eu comecei a praticar. E semana passada,
eu tinha muitos compromissos, né? E realmente eu não tinha o dinheiro para mim poder cumprir com meus compromissos. E daí eu pratiquei exatamente aquilo que o Senhor mandou. Eu levantei a aliança e falei para Deus: Senhor, o Senhor me viu dentro da tua casa na segunda-feira, então hoje eu quero ver o Senhor aqui dentro dessa empresa, né? O sobrenatural vai ter que acontecer. E engraçado porque a gente pede e a gente já, tipo, meio que organiza, né, a resposta. Só que para Deus provar que realmente era Deus na minha vida, eu achava que era na loja de Brusque que o sobrenatural ia acontecer, e foi exatamente aqui na loja de Florianópolis, né? Realmente aconteceu, vendas extraordinárias, né? A senhora levantou a mão e disse para Deus: assim como o Senhor me vê aqui dentro, eu preciso ver o Senhor lá fora. As portas se abriram. Se abriram, para a glória do Pai. Tem dado certo? Graças a Deus. Deus abençoe a senhora. Jonas, antes da aliança e depois da aliança aqui na catedral. Então, pastor, antes, corretor de imóveis, com as vendas travadas, negócios para fechar e não aconteciam. Então, vindo ao congresso, participando aqui na catedral, colocando toda a força e colocando em prática o que é pregado, o que é falado aqui, as vendas começaram a acontecer e negócios começaram a andar. Para o senhor ter ideia, durante 5 meses eu estava trabalhando a venda de um apartamento com exclusividade, um imóvel dentro de mercado. Eu sou corretor de imóveis e trabalho com perícias e avaliações, então o imóvel estava dentro do que se pede no mercado, né? E esse imóvel durante 5 meses parado e a venda não acontecia. Então teve uma das segunda-feiras que foi pregada uma palavra, eu coloquei em prática aquilo que foi falado aqui, e 2 dias depois eu tive uma visita, uma proposta efetivada e assinamos um contrato, o imóvel foi vendido. E um outro relato também é sobre um carro. Eu estava precisando de um carro para trabalhar, então já estava me organizando referente à empresa para fazer um financiamento de um automóvel seminovo, serve, né, para o trabalho. E eu tive uma boa oportunidade numa conversa com um proprietário, e eu fiz uma proposta de comprar um carro e num fluxo de pagamento ali de até uns 4 meses sem juros, e o proprietário ele aceitou. Eu não tinha nada naquele momento para dar de entrada, de sinal, mas ele aceitou a proposta. No outro dia, para minha surpresa, ele já veio com o recibo do carro assinado, com as chaves em mão, ele me entregou e fechamos o negócio ali. 2 dias depois, eu efetivei uma venda e eu paguei a metade do carro. 40 dias depois, eu paguei a outra parte do carro, então o carro entrou para mim à vista, sem juros, e hoje eu tenho um carro bem interessante para concluir o meu trabalho. Raquel, antes e depois da aliança, por favor. Boa noite. Antes de eu fazer a aliança, o pacto, eu lembro que eu já estive desesperada também, né? Ao completar ali meus 18, 19 anos, ainda não tinha trabalhado de carteira assinada. Então, eu enviava currículo, né, e nada de ser chamado. E aí foi completando 20 anos, 21, e nada. Até consegui um trabalho, né? Fiz um concurso, passei, mas era temporário. E trabalhava por conta própria, no entanto, o meu salário não dava para me manter, né? Digamos que se eu fosse pagar um aluguel, me manter, eu não iria conseguir com aquele salário. Até que, pesquisando, eu vi que em Florianópolis eu teria grandes oportunidades, né, de emprego, então eu vim para cá em busca de oportunidades no mercado de trabalho. E chegando aqui em Florianópolis, né, eu lembro de uma vez que eu estava em casa, peguei a aliança do pacto, e eu coloquei em cima do meu celular, que era um meio de envio de currículo, né, que hoje em dia é digital. Então, coloquei ali e eu orei a Deus. E eu determinei, eu falei: meu Deus, eu priorizo o Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor, eu sou fiel ao Senhor, e o Senhor sabe da minha intenção. Eu quero um emprego nessa área, de determinado horário, porque eu quero ter tempo para o Senhor, não quero que o meu trabalho venha me sugar 100%. E da forma que eu pedi, pastor, Deus honrou. Deus honrou de uma forma tão grande, porque eu não tinha experiência para essa área, né? E os meus patrões me contrataram, deram esse voto de confiança. Eu vi que foi o próprio Deus, porque eu não tinha experiência e conhecimento nenhum, né? Então, eu comecei a trabalhar na área, e não só isso, né? A área que eu trabalho hoje, a gente vai em busca de candidatos para outras empresas. Então, eu faço seleção de pessoas. Um dia eu procurava emprego, hoje em dia procuro pessoas para trabalhar. E o meu salário ele nunca fica parado, porque além de ter a base, o salário base, eu ganho por comissão, por fechamentos de vaga, né? Então, o meu salário ele não fica parado, ele está sempre se movimentando para melhor. E eu vi que tudo isso aconteceu porque eu priorizei a Deus, eu priorizei o meu pacto com Deus, eu coloquei sempre
a vontade de Deus em primeiro lugar. Amém. Deus te abençoe. Amém, pastor. A próxima história pode ser sua. Deus está pronto para mudar a sua vida e transformar. Ou então, ainda hoje, se você não pode esperar até a próxima segunda, hoje mesmo estamos de plantão. Acompanhe a nossa agenda. Carnaval. O período em que as piores estatísticas só aumentam. E isso tem uma razão. Carnaval é coisa espiritual. Por isso, uma programação não de festa, mas de blindagem e proteção está marcada para que Deus venha guardar você e sua família. De 12 a 18 de fevereiro, os 7 dias de batalha espiritual com o jejum de Zacarias. Dia 18, quarta-feira de cinzas, a troca das cinzas pela coroa na reunião dos membros do corpo de Cristo. Convide sua família e participe desta agenda especial. Os 7 dias de batalha espiritual em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Estamos hoje mesmo esperando por você. Pastor Igor, tudo que foi mostrado, tudo que foi relatado neste programa tem um único objetivo: ajudar essa pessoa. Se ela quer a nossa ajuda, estamos prontos para ajudar. Com certeza, independente da sua religião, independente da sua denominação, venha até nós, traga até a Universal essa questão da sua vida. Nós vamos apresentar suas causas a Deus e com toda certeza, tudo aquilo que hoje para você é dor, sofrimento, obstáculo, barreira, perda, Deus converterá em testemunho. Será um grande testemunho e pode ter certeza, as portas vão se abrir. Agora é momento de fé, momento de oração. Bispo Sérgio Mota, eu peço ao Senhor que interceda por todas as pessoas que precisam de caminhos abertos. É momento de fé, vamos agora falar com Deus. Chegou o momento tão esperado, um momento que nós vamos falar com aquele que é Deus, aquele que tem o poder de trazer a cura, a libertação, aquele que é o único que faz milagre. Milagre, só Deus ele pode fazer. E a ele que nós vamos recorrer por todos os catarinenses, por todos aqueles que vivem em Santa Catarina, independente da crença religiosa, independente do estado que você seja, está aqui em Santa Catarina nos assistindo, Deus vai te alcançar e Ele vai tirar todo o mal, com certeza, dos teus caminhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na autoridade, no poder que há em nome de Jesus Cristo, eu oro por todos aqueles que nos acompanham, meu Deus, e precisam de uma resposta, precisam, meu Pai, de um milagre. Estenda as tuas mãos, alcança, meu Pai, esta criatura que está gemendo, que está sofrendo, que precisa, meu Pai, de uma resposta, que precisa, meu Deus, de um milagre urgente. Dar-te pressa, meu Pai, em socorrê-los. Meu Deus, são mães que têm filhos na toxicodependências. Meu Pai, são pessoas doentes, tratando, meu Pai, com diagnóstico de câncer. Venha, meu Pai, olhar para todos que precisam de um milagre. Agora, neste momento, seja o refrigério. Eu determino a cura desta pessoa no nome daquele que tem o poder de fazer o milagre. Em nome de Jesus Cristo, seja curado, seja liberto de todo mal. É o que eu determino em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá forças para viver e vencer. A oração é o elo que nos une a Deus, ela é muito importante para nos abençoar. E por isso, eu desejo a todos que nos assistem, sabe, continuidade de um dia abençoado pelo nosso Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, Bispo. Deus abençoe o Senhor, sua família e todos que nos acompanharam até agora. No dia 3 de abril, nós vamos ter um mega evento. Um evento que vai ficar marcado em todas as famílias catarinenses. Neste dia, nós estamos nos preparando, aonde vamos ter a entrega também gratuita do azeite
que está sendo consagrado ao pé da cruz. Amigo, amiga, tudo o que é feito aqui em cada programa, em cada horário, em cada reunião, em cada evento, tem um único propósito: ajudar você. O que não faltam são pessoas prontas, dispostas a estender a mão e te ajudar. Mas agora você tem que dar o passo que fará toda a diferença na sua vida. Te esperamos ainda hoje. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e até lá.